10 conselhos para ser feliz. E que não é difícil, mas você tem que colocar a mão na massa, tem que praticar. Primeiro, eu falo e você repita: passe a sua vida a limpo. Quando você chegar em casa toda noite, não vai chegando e deitando igual um ogro, não. Faça um exame de consciência. Como que foi esse meu dia? Aí você vai pensar apenas em uma questão. Fácil, simples, mas que muda a sua vida. Qual é a questão? Quais as atitudes que eu tive hoje que colaboraram com a minha felicidade? Quais as atitudes que eu tive hoje que colaboraram para a minha infelicidade? Basta investir na primeira e destruir as segundas. No outro dia você saberá quais as atitudes tomar. Afaste da sua vida, elimine da sua vida as atitudes que atrapalham o seu caminho. Segundo, apegue-se a Deus. Segundo, bonito isso. Além da pessoa tirar as atitudes nocivas, as pessoas felizes geralmente tinham fé. Acreditavam em algo além delas mesmas. E a pessoa que se apega a Deus, ela tem uma vida de oração. E quem reza é mais calmo. Quem reza é menos estressado. Quem reza, prova científica, até melhora mais rápido. Eu tenho um amigo, que eu não vejo há tempos, ele é bombeiro, e foi quando eu trabalhei em Mateus Leme, chama Gleidson, e é bombeiro em BH. Um dia eu encontrei com ele assim, rapidamente, ele me disse: padre, até para salvar um acidentado cristão, é melhor do que uma pessoa que não tem fé. Falei, por quê? Ele já atendeu muitos acidentes. Atendi um rapaz que caiu debaixo de um caminhão, de moto, o caminhão freou, mas a roda parou entre a moto, a perna dele e o caminhão. Então ficou prensando a perna dele. Nós chegamos. Você tem que ver a boca do cara. Ele só não me chamou de santo. Mas gritava. Eu falei assim, filho, se você não ficar calmo, não tem como a gente ajudar você. Nós vamos aqui para ajudar você. E só palavrão. Ele falou que ficou horrorizado. Uma semana depois, uma mulher dirigindo um carro, parece que ela foi mexer no celular e o ônibus parou. Ela não viu. A hora que ela assustou, já estava entrando no ônibus. Ela entrou por baixo do ônibus, ela ficou prensada com o para-choque posterior do ônibus. Ela não conseguia sair, estava sem ar. Quando os bombeiros chegaram, ela só ficava rezando. Oh meu Deus, não me deixa morrer. Oh meu Deus, protege a minha família, me dá calma. Oh Senhor, segura na minha mão, que dor. Oh Jesus. Ele falou assim, padre, até para socorrer quem tem fé é mais fácil. Olha a diferença de alguém que está sofrendo, que tem que não tem fé. Um gritando palavrão, o outro clamando o nome de Deus. Segredo de felicidade, apegar-se a Deus, ter uma vida de oração. Tem gente que não reza, tem que rezar todos os dias. Terceiro, afastar sentimento de culpa. Qual é o terceiro? Repita, passado é passado. Ponto final, gente, ponto final. Quem sofre por causa de passado, está sofrendo por algo inexistente. Sofra por alguma coisa que exista. Sofrer por aquilo que não existe é masoquista. A pessoa que é masoquista, eu quero sofrer. O meu passado não existe, gente. O passado só existe no lugar, aonde? Na sua cabeça. A sua cabeça, ela registra o passado e o transforma em memória. Só que o passado não existe mais. Amanhã de hoje, a tarde de hoje, já era. Foi, nunca mais voltará. A gente fica sofrendo, não é pela manhã de hoje não. Fica sofrendo por coisas que aconteceram há 1 ano, 5, 10, 20 anos atrás. Conheço pessoas idosas, depressivas, sofrendo por coisas que fizeram quando tinha 14 anos de idade. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar o passado. Não fique cultivando culpa. Passado não é para sofrer, passado é para aprender. Olhe para o seu passado, aprenda com o que aconteceu e tome atitudes novas hoje, porque o seu futuro, ele dorme no aqui e no agora.
Você está vivendo aqui agora e são as suas escolhas aqui que constroem o seu futuro. Quem vive de passado nunca será feliz. Eu não me perdoo, quero me matar. Então, é um corpo a menos, meu filho, desocupa espaço aí. Não sofra por aquilo que não existe mais. Você ficar com sentimento de culpa, vergonha, remorso, vai resolver o quê? Então, tire da sua vida todo o sentimento de culpa. Quarto, gratidão. Reclame menos, agradeça mais. Esse é um segredo. Antes era um discurso de religioso. Um padre, um pastor, um rabino, né? Alguém falava assim, gente, para de reclamar, agradece mais, fala mais graças a Deus, gratidão. O pessoal fala, isso é papo de padre, isso é papo de gente que fica lendo Bíblia. Hoje em dia não é papo de padre mais. Testes científicos, provas científicas de neurogênesis, neuroplasticidade, neurociência e física quântica chegaram à conclusão: a pessoa grata, que agradece, o QI é maior, tem mais saúde para as mulheres, a pele é muito mais jovial durante mais tempo. Então, meu filho, seja grato para você ser jovem mais tempo. E não precisa gastar com botox. Fica assim, obrigado. O botox natural aí, não é? Já foi provado isso. Tem pessoas que você olha e você diz assim, nossa senhora, esse deve ter uns 80. Quantos anos você tem? 60. Se não tem bem que eu não falei. Está acabado, hein? Tem gente que você olha e fala assim, nossa, tem 80. Quantos anos você tem? 105, então não fala. Está conservado, hein? Você não conhece gente assim, não? Eu conheço gente que aparenta muito mais. Eu conheço gente que aparenta muito. Aí não é à toa, não. Não é genética, não. É estilo de vida. Estilo de vida. Tive um papo cabeça, tentando assim, entender umas coisas que eu não sabia direito, mas conversei bem com um médico em Fortaleza. Mês passado eu tenho um treinamento lá de Mindfulness, a arte de viver o presente, o aqui e agora, passado é memória, futura projeção, Mindfulness, aqui e agora. E haviam vários médicos fazendo o curso, eu não sabia, tinha tanto médico assim. Aí nos intervalos vieram vários. O padre só falou uma coisa aí que eu nunca tinha escutado, e eu quero pesquisar isso. E eu vou entrar nisso cientificamente para te dar uma prova que o que o senhor falou tem razão. O que foi que eu falei que mexeu com tantos médicos? Eu acredito que não existe pessoa ansiosa. Existe pessoas que têm o estilo de vida que a faz ansiosa. Ninguém nasce ansioso. A pessoa calma, ela tem um estilo de vida, ela tem um modo de ação, reação e pensamento que a faz tomar as rédeas da situação. Tem gente, conforme o estilo de vida que tem, ela não consegue dominar a própria situação. Ela é uma pessoa ansiosa com coisas inexistentes. Se ela fosse ansiosa com alguma coisa real, ainda lá. Não, ela é ansiosa com aquilo que não existe ainda. E o médico falou, padre, o senhor tem razão. Geralmente a pessoa ansiosa, ela tem um estilo de vida que a faz ansiosa. Então vamos ter um estilo de vida de gratidão. Agradecer. Isto me faz feliz. Interessante. Eu vou falar aqui o dia que vocês fizerem, vão esquecer aqui. Só rapidamente. Tem um teste que eu faço quando eu estou dando treinamento que eu falo assim. Escreva aí rapidamente 5 coisas que te fazem feliz. Pronto, do outro lado da folha. 5 coisas que te estressam. Pronto, volta. 5 coisas que te fazem feliz. São os 4 quadrantes e 5 cada um. Teriam 20 da direita, 20 da esquerda. A maioria das pessoas completam os 20 sintomas estressadores. E do lado de cada 20, a maioria consegue 12 a 13. Está aí, por que as pessoas têm a vida que têm?
Elas não sabem o que as fazem feliz de verdade, mas elas sabem na ponta da língua o que me estressa. E o nosso foco, ele está direcionado para aquilo que nós colocamos a atenção. Gratidão, agradeça mais, louve mais. Uma oração para quem gosta, quem quiser pegar a oração, o Magnífica de Nossa Senhora. Está no finalzinho, segundo Lucas. Lá está, maravilhosamente, uma oração de gratidão. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque o Senhor olhou para mim, Ele fez gratidão. Maria sabia o segredo, gratidão. Quinto, repita alto, exercício físico. Pergunta para quem está do seu lado, você faz exercício? Pergunta aí. Hã? Não, tá, por enquanto. Gente, já foi provado que quando você faz exercício, você libera endorfina. Endorfina é o segredo para não estresse. Endorfina é bom demais. Endorfina tem ação analgésica e ao ser liberada estimula bem-estar, conforto, aumenta o humor e faz você feliz. Fizeram um teste com depressivos que eles tinham que durante 3 vezes num dia ficarem 10 minutos segurando um lápis aqui, ó. E eles deveriam segurar o lápis e ficar olhando para os outros. Não sei se você já prestou atenção, quando você segura um lápis no dente, o seu rosto fica assim, ó. É um teste, eles não sabiam, ninguém sabia, só de colocar o lápis e ficar assim um para os outros, ó. Muitos abandonaram o remédio, abandonaram terapia, abandonaram o acompanhamento, curados de síndrome de depressão e pânico, somente por fazer isso aqui, ó. Eu já passei um exercício desse há um tempo atrás. A pessoa que se sente triste, é só ela fazer a posição de poder, a mulher, aquela posição de Mulher Maravilha, chama assim, Mulher Maravilha. Os homens, X, braço aberto, assim, ó, e ó. O seu corpo, ele manda mensagem ao seu cérebro. E o seu cérebro não precisa decodificar a mensagem. Ele recebeu a mensagem e dá a resposta. Quem faz esse gesto aqui, ó, ele fez, o que aconteceu que ele fez isso aqui? Venceu. Até o cego, quando ganha corrida, ele faz assim, ó. É o gesto universal do vencedor. Provas, eu estou falando para você, né, o que eu acredito não. Prova científica, eu estudo isso, eu gosto disso. A neurociência já provou que esse gesto aqui, ele libera endorfina. Só de fazer isso aqui, ó, você já sente melhor. É endorfina. O exercício faz isso. Vê alguém que está correndo, ai, cansado. A hora que a pessoa para, ela sente bem. Você está fazendo uma musculação, a hora que acaba, ai, tranquilo. Você está andando de bicicleta, a hora que para, ou a caminhada, qualquer coisa. O importante é não ficar, repita, quem se exercita é mais feliz. Teve uma época que eu atendia muitas pessoas que tinham depressão. Hoje em dia, quase que a pessoa não precisa vir a mim. Tudo que eu tinha para falar com ela está no YouTube. É só ela assistir minhas pregações, está tudo lá. Mas eu passava uma receita. Falei, você quer sarar? Quero. Você quer vencer? Quero. Você vai fazer? Não sei. Fala, vai! A partir de amanhã, caminhada. Eu não quero. Vai fazer. Pelo menos no quarteirão da sua casa. Saia de manhã, o sol da manhã é muito importante. Pode sair de pijaminha mesmo, põe assim uma pantufa bonitinha, ninguém vai te olhar não. Está muito feio. Quem quer ver isso? E vai andando, anda no quarteirão e volta. Comece a fazer isso todos os dias, que você verá a vida renascer dentro de você. Sol é vida. Mexer é vida. A ciência já provou. Quando tem gente que tem a cabeça dura, né? Tem gente que tem a cabeça dura.
ouve isso, não acredito não, eu estou bem do jeito que eu estou. Aí depois vai andar e fazer exercício, obrigado, senão morre. Eu conheço muita gente que não tinha tempo de fazer exercício nenhum. Toda tarde agora está lá na Pitangui, indo e voltando, indo e voltando. Mas como você arrumou tempo? O médico falou, eu corro ou eu morro. Falei, então, agora está correndo, né? Não espera chegar lá não. Não espera chegar lá não. Sexto, esse aqui eu gosto. Nunca tive, mas eu gosto. Animalzinho de estimação. Qual que é o sexto? Você quer alegrar uma pessoa que fica sozinha o dia todo? Dá um animalzinho de estimação. Um cachorrinho. Eu gosto de cachorrinho. Ou um gatinho. Eu não aguento cachorro nem gato. Dá uma calopsita. Calopsita. Se for mulher, a calopsita vai gostar ainda. A calopsita fica aqui, ó. Tem o brinco, ela fica assim. E a pessoa fica. Fala com ela, olha, eu vou te dar uma calopsita, você não precisa ficar com ela não. É minha. Fica com ela só uma semana, depois vai lá buscar se a pessoa quer entregar. A gente se afeiçoa ao animalzinho, porque ele é puro, né? Ele gosta da gente. E já foi provado que animal de estimação reduz o estresse, a pressão arterial e faz a pessoa sair da depressão. Fizeram um teste com pessoas que sofriam de pressão alta e a pressão não normalizava com remédio. Começaram a interagir essas pessoas com cavalo, com cachorro, com porquinho da Índia. Poucos dias a pessoa estava com a pressão estabilizada sem remédio. Bonito isso, hein? E quem tem animais de estimação, cuida bem, deixa com fome não. Sétimo, uma boa noite de sono. Qual que é o sétimo? Eu não vou perguntar não, para você não ficar com raiva do padre. Então pergunta para quem está do seu lado e fala assim, eu quero a resposta. Quantas horas você dorme por noite? Pergunta aí. Vamos ver. Levante a mão. Quem consegue dormir mais de 8 horas por noite? Como que vocês conseguem, gente? Me conta. Quem dorme 8 horas por noite? Quem dorme 7 horas por noite? Quem dorme 6 horas por noite? Quem dorme menos de 6 horas por noite? Nós, gente, muita gente, cuidado. Aqui está escrito, ó. Adultos que dormem. Mudou uma coisa. Eu li, ciência. Antes tinha que dormir 8, não é? Hoje 7 tá bom. Hoje baixou 1 hora. Mas pode dormir 8, não problema não. Mas 7 tá bom. Tá dormindo não, meu filho. A sua noite tá inquieta. Gente que acorda 4 vezes para fazer xixi. Não é uma noite bem dormida, está toda hora, ó. Pode partilhar conhecimento? Pode? Vocês gostam? Olha para cá. Aprendi também. Patrícia Cultura. Se você quiser levantar para fazer xixi, sem paralisar aquele efeito sono, tem um macete. É você acordar e não abrir o olho assim não, ó. Eu li numa revista americana, você acorda assim, ó. Sabe o que você está vendo, mas não entendeu? Aqui, eu estou vendo. Vocês estão rindo, mas é verdade. É ciência. Faz assim, ó. E vai. Não acenda a luz do banheiro, mas do corredor. Do corredor. E os homens aí, mira bem. Porque com a luz acesa, meu irmão, já está errando. Assim, então. E olha seu vaso, entendeu? Aí você vai, ó. Se for o número 2, você fica assim, ó. Terminou? Não, faça o teste e me conta. Quando você deita, menos de 1 minuto e 30 você está dormindo de novo. Quando você abre o olho e aí vem aquela claridade, significa que o seu sono parou. Então, assim, ó. Eu li numa revista. Eu já fiz, apesar de eu tropeçar, mas eu fiz. Entendeu? Pessoas que dormem 7 horas são mentalmente mais saudáveis que quem dorme pouco. São menos estressadas,
tem níveis de estresse baixo e não corre risco de ter depressão. Olha aí, ó, dormir faz bem, hein? O ideal de 7 a 8. 8, meditação. Qual que é o oitavo? O que eu falei antes, quem dorme mais é mais feliz, viu? Meditação, impacto positivo na sua vida. Repita comigo. Se eu penso bem, eu sinto bem. E se eu sinto bem, eu vou tomar atitudes melhores. Pronto, daí para frente é só consequência. O que é a meditação? É o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus. É você se concentrar na sua respiração, esvaziar a sua mente, sentir toda a extremidade do teu corpo, emoções, sentimentos, inquietudes, dores, desconforto, e não brigar com isso. Assumir isso, receber isso como dom, como presente. Você sai de uma meditação muito melhor do que você entrou. Pense bem, sinta bem e farás bem. 9, boa companhia. Qual que é o 9? Você quer ser mais feliz? Esteja perto de pessoas felizes. Neurociência provou que existe algo que se chama efeito de ondulação mental. A pessoa feliz, ela faz com que você se sinta feliz, sem fazer nada por você. Fizeram um teste, uma pessoa dentro do metrô, uma pessoa, tem no YouTube, a pessoa pega o celular e fica assim, ó. Todo mundo fica assim, ó. Só que ele não para. Aí é uma mulher. Passado um tempo, todo mundo estava rindo de todo lado, sem saber o motivo. Como se chama isso? Efeito de ondulação. Quando você vê alguém feliz e bem, você também se sente feliz e bem. Tanto é quando você vai numa escola, crianças correndo, crianças nadando, crianças jogando bola, você fica mais assim, ó. Quando você vai no hospital, como que você fica? Você não sai de lá muito bem. Por quê? Efeito de ondulação. Então esteja perto de pessoas felizes. E 10º, ajudar alguém. 10º, quem ajuda alguém é mais feliz. Não sei se você sabe disso, tirando as pessoas interesseiras e materialistas. Mas o ser humano se sente muito melhor quando ele é útil a alguém do que quando ele recebe. Receber presente, vamos falar a verdade, é muito bom. É bom a gente ganhar um presente. Mas não tem nada melhor que você dar um presente para alguém e você vê que a pessoa ficou feliz de verdade, o olhinho até brilha. Não, a gente sente bem. Esta alteridade. Por isso que quem preocupa muito com o umbigo, pessoa egoísta, solitária, ranzinza, não são pessoas felizes. A pessoa feliz geralmente ela se alegra. Vamos passar os 10 aqui, para você ser mais feliz. Eu estou vendo que tem muita gente anotando. E você que está assistindo ou anotando, vamos lá. 10 atitudes para você ser mais feliz. Comprovadas por uma pesquisa em Harvard. Vamos lá. Primeiro, passe a sua vida a limpo. Elimine aquilo que não é bom. Segundo, apegue-se ao poder de Deus. Tenha uma vida de oração. Terceiro, não sinta culpa, não sofra pelo passado. Quarto, gratidão, reclame menos, agradeça mais. Quinto, exercício físico, se mexer é muito importante. Sexto, animal de estimação, seja ele qual for. Sétimo, uma boa noite de sono, no mínimo 7 horas. 8, meditação. Atenção na respiração e abrir-se à graça de Deus. 9, boa companhia. Pessoas felizes propiciam a sua felicidade. 10, ajudar alguém. Meus caros, nessa pesquisa, de cada tópico aqui que eu falei, 7 repetiram no questionário de todos. Ou seja, a dica foi dada.
de bandeja. É só você fazer. É só você fazer. Posso contar um casinho meu rapidíssimo? Estava em casa um dia desse. Eu não sei você, eu não me sinto bem quando eu amanheço em casa e eu durmo sem sair. Eu tenho que pelo menos comprar um pão. Ficar dentro de casa não me faz bem. E tem dia que eu tenho que ficar, porque eu estou preparando palestra, um treinamento, escrevendo um livro, eu tenho que estar concentrado e só no computador lá. E foi escrevendo, mas aí vai me dando uns trem assim. Aí um dia eu falei, ó, que bobagem. Eu estava meio assim sozinho, um negócio. Eu falei, ó, já sei. Eu já li que exercício físico melhora a gente. Não pensei duas vezes. Coloquei minha bermuda, coloquei um tênis. A gente fala, quando eu era pequeno falava bamba, né? Coloquei o bamba, coloquei o tênis, coloquei uma camisa. E no prédio que eu moro são 5 andares. Peguei o elevador, fui lá para a garagem e subi essas escadas correndo e desci andando 3 vezes. A primeira foi legal. Desci legal. A segunda foi bem. Eu cheguei no quarto, subi a terceira, meu irmão. É mágico. É mágico. Quando eu acabei a terceira, eu estava totalmente transformado. Estava me sentindo mais leve, mais alegre, mais disposto. Aí tomei um banho, fiz um sanduíche. O que aconteceu? Endorfina. Quando você se movimenta, o seu organismo, ele reage. Aí tem uns aí, vão falar assim, crente, os padres agora ficam subindo a escada correndo. Os padres antes, quando estava triste, eles rezavam. Eu sei. Eu também rezo. Mas a oração me conecta a Deus. Quando eu estou assim, humanamente, corporalmente cansado, o exercício ele me fortalece. E veja que nas 10 dicas que eu dei, Deus não ficou de fora. Ele apareceu, a oração apareceu, mas não só. O ser humano ele é sistêmico. Nós temos uma vida com vários setores. Nenhum de nós é só espírito. Nós precisamos comer, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos cuidar. Tudo isso trabalha para a nossa felicidade. Eu quero ler para vocês. Eu vou ler, vamos ver se vai dar tempo. Se não der, eu salto uns aqui. O que eu escrevi hoje, o que eu faço que me faz feliz. Vocês querem saber? Curiosos, hein? Povo curioso. E você, se tiver um caderninho, ou se você tiver um celular aí, põe lá naquelas notas que eu vou falando aqui, você já vai anotar em uns 30 que vai repetir, para você fazer a sua lista de 100. A minha lista é 137, e eu vou chegar nos 200, porque eu quero ser uma pessoa feliz. O que me faz feliz? Eu vou lendo aqui, se combinar, você vai anotando aí, para fazer a sua lista, e coloque lá no lugar para você ver. Eu sou uma pessoa tão feliz. Você não devia pôr um lápis assim, ó. Vamos lá. 100 coisas que me fazem feliz. Eu que escrevi isso aqui. Estar vivo me deixa feliz. Amar a Deus e a Jesus me deixa feliz. Ter minha fé me deixa feliz. Ter os pais que eu tenho me deixa feliz. Ter me ordenado padre me deixa feliz. Fazer palestras e ajudar as pessoas me deixa muito feliz. O sorriso me deixa feliz, ver alguém sorrindo. Minha família me deixa feliz. Ter amigos me deixa feliz. Ver minha mãe feliz me deixa feliz. Visitar o meu pai, eles são separados, né? Me deixa feliz. Fogos de artifício me deixa feliz, eu adoro. O professor do Frei Galvão, padre, só gastando com fogo, eu falei, deixa, gente, eu quero ser feliz. Eu gosto. A comida da minha mãe me deixa feliz. Ver meu irmão animado, se preparando para casar, me deixa feliz. Me reunir em uma festa com amigos, me deixa feliz. Cantar me deixa feliz. Dançar no meu quarto sozinho, me deixa feliz. Eu vou dançar com quem, né? O pessoal perguntou, seu padre, o senhor não sente solidão, não? Eu falei, que solidão, meu filho? O dia todo eu estou cercado de gente. A hora que eu chego no meu quarto,
que eu abro a porta do meu quarto, tem um espelho, eu olho para mim e falo assim, ó, enfim sós. Me deixa feliz. Ouvir uma música que eu gosto, me deixa feliz. Ver um bom filme, adoro série, me deixa feliz. Ler um bom livro, me deixa feliz. Celebrar a missa, me deixa muito, muito feliz. Estar com os amigos, me deixa feliz. Fazer novos amigos, me deixa feliz. Ver o sonho das pessoas queridas se realizarem, me deixa feliz. Cuidar da minha saúde e mantê-la, me deixa feliz. Fazer compras, coisa mínima, me deixa feliz. Todo mundo gosta, viu? Ganhar um presente ou um mimo, me deixa feliz. Dar presente, me deixa feliz. Fazer aula de sapateado, me deixa muito feliz. Ganhar um brigadeiro, me deixa feliz. Estudar me deixa feliz, eu gosto. Viajar em missão, cada dia no estado, me deixa muito feliz. Comemorar meu aniversário, me deixa feliz. O Natal me deixa feliz. Ler a Bíblia me faz feliz. Rezar me faz feliz. Dormir bem me deixa feliz. Dormir com barulho de chuva me deixa mais feliz ainda. O cheirinho do café de manhã num sítio com queijo fresco, me deixa tão feliz. Pão com manteiga e um copo de leite com Toddy, mas me deixa tão feliz. Comer doce me deixa feliz. Um encontro com um amigo me deixa feliz. Ver TV me deixa feliz. Organizar meus livros me deixa feliz. Rir até a barriga doer me deixa muito feliz, adoro. Tomar açaí me deixa tão feliz. Brincar com um cachorrinho que eu nunca tive me deixa feliz. Nunca tive cachorro. Não tem como, né? Eu viajo muito. Cheiro de roupa nova me deixa feliz. Cheiro de sapato novo me deixa feliz. Passear no shopping sem hora para ir embora e com um dinheirinho para gastar, me deixa tão feliz. Eu gosto. Comer no McDonald's, me deixa tão feliz. Bolo de leite ninho me deixa feliz. Comer canjica, arroz doce, me deixa feliz. Achar um dinheirinho esquecido no bolso da calça, mas me deixa tão feliz. Falar com Deus me deixa feliz. Visitar as pessoas doentes e confortá-las me deixa feliz. Acompanhar meu Face e o Instagram me deixa feliz. Sentir o carinho das pessoas que nunca me viram me deixa feliz. É bonitinho, tem gente lá que nunca me viu, põe mensagem carinhosa, eu leio tudo. Chorar com um vídeo de emoção me deixa feliz. Dormir sem hora para acordar, não lembro disso aqui não, mas me deixa feliz. Perfume gostoso me deixa feliz. Polenta frita de Curitiba me deixa tão feliz. Delícia. Arroz com feijão me deixa feliz. Conseguir o sapato da promoção no meu número me deixa feliz. Porque eu nunca dei no meu número, mas quando tenho eu fico feliz. Ver as crianças brincando com seus pais me deixa feliz. Que eu queria ter um filho, mas não pode. Fazer o bem e deixar as pessoas felizes me faz feliz. Incentivar e dar apoio para quem está começando me deixa feliz. Gosto muito de incentivar seminarista. Eu estou pensando em ser padre. Vai, meu filho, melhor coisa que você faz da sua vida. Esse aqui eu estou entusiasmado. Ver um casal de idoso passeando de mão dada me faz feliz. Lembro dos meus avós. Ver um jovem, que já foi coroinha, foi acólito, já está numa faculdade destacando, me deixa feliz. Andar na praia quando eu posso, molhar os pés na água, me deixa feliz. Ver um doente saindo do hospital sem dor, me deixa feliz. Saber que alguém segurou do câncer, me deixa feliz. Lembrar de coisas que eu já superei na vida, me deixa feliz. Tomar um banho de chuva, você tem tempos que a gente não faz, né? Mas eu ficava feliz quando eu fazia, quando eu era pequeno. Brincar como criança, me deixa feliz. Praticar musculação, me deixa feliz. Trabalhar no que eu gosto, me deixa feliz. Matar a saudade, me deixa feliz. Um banho quente num dia frio, me deixa feliz. Atender as pessoas em confissão, me deixa feliz. A minha cama me deixa feliz, gente.
Eu que durmo muito em cama de hotel, mas a nossa é a nossa, né? Pão de queijo com Nutella me deixa tão feliz. Fazer planos me deixa feliz. Comer rabanadas me deixa tão feliz. E estar aqui com vocês me deixa feliz. E para você, o que te faz feliz? Eu li 100 agora. Eu não gastei 5 minutos. E se fosse a lista, você viu que tudo aqui é coisa, tudo simples. Tudo coisa, comer arroz doce, comer rabanada, brincar com o cachorro, tomar banho de chuva, deitar na minha cama, ir para a praia. A felicidade não está longe. Nós achamos a felicidade muito complicada. Vou te dar mais 30 segundos. Quem você perguntou antes que faz a pessoa feliz? Você quer saber agora mais 5 coisas e não pode repetir. Pergunta aí. Mais 5 coisas que te deixam feliz. Mais 5. Ó, tô de olho. Gente, não tem como, eu não vou cobrar isso, né? Aqui não é escola, mas é um pedido que eu faço. Desafio das 24 horas. Quem assumiu o desafio? Amanhã, até amanhã antes de dormir, uma lista de 100 coisas que te fazem feliz. E semana que vem, quem vier à missa, traga, que nós vamos tirar uma foto, eu apontando assim, vamos fazer uma plaquinha assim. Essa pessoa tem 100 motivos para ser aquelas plaquinhas que eles fazem bonitinha. Essa pessoa tem 100 motivos para ser feliz, para você postar no Instagram, no Face. Então semana que vem, quem fizer, traga a sua lista, vai emendando uma na outra assim, ó. 100 motivos que eu tenho que me fazem mais feliz. Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Afaste seus lábios da falsidade. Afaste do mal, pratique o bem e busque viver em paz. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Quando a luz de Deus entra na sua vida, você começa a ver coisas que você não sabia que existiam, graças que você não sabia que seriam derramadas. A vida com Cristo, ela te muda completamente, porque você foi iluminado. Há momentos na nossa vida que a mudança, ela é necessária para que o melhor aconteça. Muitas pessoas, ou algumas, que não gostam de mudança. Eu não estou falando de mudança de casa, pegar a mudança para outro lugar. Estou falando de mudança de vida, mudança de cabeça, mudança de coração. Há pessoas que não gostam de mudar, porque na cabeça delas, ela está certa e todo mundo está errado. Nós estamos vivendo um mundo um pouco complicado, para não falar muito complicado, onde as pessoas não aceitam ser corrigidas. Quando você mostra para a pessoa que ela está errada, que aquilo não está certo, ao invés de ela ficar agradecida e mudar de vida, não, ela fica com raiva e ela passa a atacar você. Que na cabeça dela, ela não erra. Quem erra são os outros, quem está errado são os outros.
Se a pessoa não concorda com ela, a pessoa já está errada. Não sei se você já vivenciou uma situação parecida no seu trabalho, com algum vizinho. A hora que você discorda da pessoa, de um pensamento, de uma atitude, logo ela se arma. Então você é meu inimigo, você deve ser destruído, você deve ser vencido. Tá igual aquela mãe, né? Coitadinha da mãe, não ajudou em nada. O filho estava fazendo o serviço militar obrigatório, o tiro de guerra, e ela foi assistir o primeiro desfile, não é? Tem o primeiro desfile. Eu não sei se vocês sabem, o bumbo, né? A hora que o bumbo toca, se bate no chão, o pé esquerdo. Sempre que o bumbo bateu, por isso que todo mundo marcha certinho. E toda marcha militar tem a mesma cadência, porque a hora que o bumbo bateu, você bate o pé esquerdo, não tem erro. E nisso o desfile passando. Passou o tenente, passou o primeiro pelotão, passou o subtenente, passou o segundo pelotão e a mãe procurando o filho. E veio o terceiro pelotão, com o sargento. O filho dela estava, ele era o último da tropa. E todos marchando, só que ele estava marchando ao contrário. Quando o bumbo tocava, ele batia no chão o pé direito. E no meio daquele tanto de pé certinho, o dele se destacava. E a mãe não pensou duas vezes. A mãe disse assim: olha aí, ó, todo mundo marchando errado, só meu filho que está certo. É o mundo que estamos vivendo. É o mundo que estamos vivendo. Ao invés da pessoa parar e pensar: será que sou eu que não estou marchando certo? Será que sou eu que estou na passada errada? Será que não sou eu que estou fora? Não, todos estão errados, eu estou certo. E Jesus vem no evangelho de hoje primeiro fazer uma mudança física, uma mudança de local, e depois ele nos pede uma mudança de mentalidade. Jesus, ele estava na Judeia. Judeia é o sul, e ele vai para a Galileia. Primeiro, porque o Galileu, na terra de Zabulon e Naftali, era uma profecia que nós escutamos na primeira leitura do profeta Isaías, onde ele vai dizer assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que estavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Onde? Está no versículo 23 do capítulo 8 do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Naftali. Então o Senhor sai da Judeia, que é o sul, e ele vai para a Galileia. E ele não é bobo nada, né? Não é bobo nada. Claro que é filho de Deus e crê na providência de Deus, mas a coisa na Judeia estava ficando feia. O mar não estava para peixe. Primeiro que eles já tinham prendido João Batista. Daqui a pouco Jesus vai receber a notícia de que João foi degolado. O que Jesus faz? Olha, não vou ficar por essa região. Daqui a pouco sou eu, daqui a pouco abrevio o meu ministério que nem começou ainda. Então ele vai para a Galileia. E por que que no evangelho de Mateus ele faz questão de frisar várias vezes Galileia? Ele foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, na região de Zabulon, de Naftali. Porque para Mateus, o evangelista, Jesus é essa luz que chegou. Se Isaías profetiza que sobre aquele povo vai brilhar uma luz, para Mateus a luz é uma pessoa, e essa luz é Jesus Cristo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O que significa isso na nossa vida, no nosso contexto? É a conversão. Quando Jesus, ele joga luz na nossa vida, só há um caminho a seguir: mudar de vida. Antes não enxergávamos, agora estamos enxergando, então podemos mudar de vida. Podemos mudar de vida.
um exemplo para ficar muito claro para os senhores. Um quarto onde não há janela e onde a porta ela veda totalmente, se você fecha essa porta e apaga a luz e você rodopia no meio do quarto, quando você para, você perdeu totalmente a referência onde está a saída. Com o olho fechado já não é fácil, imagina numa escuridão total. Mas me entenda, meus irmãos, as coisas não desapareceram. A mesa continua lá, a poltrona continua lá, os enfeites continuam lá, os quadros estão nas paredes, mas o que está acontecendo? Eu não estou vendo. Não é que as coisas se tornaram inexistentes, eu não estou vendo. E o apagador, vamos supor que o apagador dessa sala é fora da sala. Aí ele lá vai para um lado tromba, vai para o outro machuca a canela, vai numa parede, não acha a porta, a confusão danada. Alguém vai e acende a luz. Pronto. Tudo que era invisível se tornou visível. Ele já não esbarre mais nada e ele vê com clareza qual é a porta que eu vou sair. Esta é a imagem que Isaías usou na primeira leitura que escutamos e que Mateus volta com esta imagem no Evangelho. Um povo que jazia nas trevas é um povo que não enxerga, é um pessoal que não sabe para onde vai. Quando Jesus ele vem, a sua luz ele brilha, aí você consegue ver claramente aonde você está, aonde você deveria estar e qual a saída de um lugar para o outro. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós estamos aqui no capítulo 4 de Mateus. Jesus está começando a sua pregação. Publicamente, foi a primeira pregação, podemos assim dizer, de Jesus. Eu não sei se você pensa isso. Se você vai na casa de alguém, se tem um evento, se é a primeira vez que você vai falar, tanto que as pessoas ficam muito curiosas no tal do primeiro discurso, né? Um político, um novo presidente de uma firma, o dono de uma empresa, ele vai fazer o seu primeiro discurso. Todo mundo fica, o que ele falar ali vai guiar tudo que ele vai fazer depois. Então presta atenção no que o cara vai falar. Primeira coisa que Jesus fez, primeira palavra que ele disse para aquele povo todo e para nós, metanoia, que em português deu conversão, convertio do latim, que significa mudança, mas não é só uma mudança física, é uma mudança de mentalidade. E quando você muda a sua cabeça, você muda a sua vida. A coisa mais difícil de mudar numa pessoa, e não estou falando de mudar o outro, estou falando de mudar você, eu me mudar, você se mudar. A coisa mais difícil de mudar, gente, é a nossa cabeça. É você parar de pensar de um jeito e passar a pensar de outro. Porque o saber, ele nem sempre interfere no agir. Aquilo que nós sabemos na mentalidade, se nós não acreditamos, não vira atitude. Um exemplo bobo aqui, mas que tem a ver com muitos de nós aqui. Muitos sabem que para melhorar a saúde, nós deveríamos caminhar todo dia um pouquinho. Se não todo dia, vamos de 7 dias, pelo menos 4. Se você conversa isso com a maioria das pessoas, as pessoas sabem que caminhar é mais saudável do que ficar sentado o dia todo. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe que uma alimentação saudável é muito melhor do que uma alimentação lotada de sódio e de açúcar. Aí eu vou dar N exemplo, todo mundo sabe disso. Vamos voltar à fita. Pergunta para todo mundo que sabe que tem que caminhar, se eles estão caminhando. Pergunta para todo mundo que sabe que a alimentação saudável é melhor, se eles comem de maneira saudável. Você sabe que não acontece isso. Por que não acontece? Porque é um descompasso entre aquilo que eu sei
e aquilo que eu acredito. Eu sei uma coisa, mas a minha cabeça me faz fazer outra coisa. Aí Jesus entra com o seu primeiro discurso: convertei-vos, ou seja, muda de vida para que você possa me seguir. Abandona as trevas e vem para a luz. Existem só 4 tipos de pessoas. Não tem 5 não, viu? Só 4. Quais são os 4 tipos, padre? Vamos lá. Estou falando em referência a Jesus Cristo. Primeiro tipo: aquele que está na luz e permanece na luz, como Maria. Maria estava na luz e com Jesus ela permaneceu na luz. Existem pessoas que estavam nas trevas e vieram para a luz. Entre estes cito Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, um traidor, um ladrão. O Senhor o convida, ele abandona as trevas e começa a seguir Jesus. Ele sai das trevas e vem para a luz. Há pessoas que perderam a oportunidade de permanecerem na luz e foram para as trevas. Entre tantos, eu cito Judas Iscariotes. Esteve com a luz durante 3 anos e ele fez questão de apagá-la. E existem aqueles que estão nas trevas e querem continuar nas trevas. Entre eles, os fariseus e os saduceus, que não aceitaram Jesus, que não quiseram ouvir a sua palavra. Então vejam, ou você está na luz e permanece na luz, ou você está nas trevas e ouvindo o convite à conversão, você vem para a luz. Ou você estava na luz e não quer viver a verdade, aí você vai para as trevas, ou você está nas trevas e vai continuar lá. Jesus, quando ele fala convertei-vos, ele está apontando estes caminhos. E qual é o caminho que nós vamos escolher? Para entendermos esta primeira parte, que vai do versículo 12 ao versículo 17, você precisa entender a segunda parte, que vai do versículo 18 ao versículo 23. Muitas pessoas em casa assistem esta missa da manhã com caderno. Então, separe o evangelho em 2 partes. Anote aí, o capítulo 4 de Mateus, você vai do 12 até o 17, depois você vai do 18 ao 23. São 2 coisas diferentes. A primeira é o contexto da profecia, a realização da profecia de Isaías, e Jesus dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ô padre, o reino dos céus é quando a gente morre, que a gente vai para lá? Também. Mas quando Jesus fala de reino dos céus, ele não está falando disso. Para o cristão do primeiro século, e na cabeça de Jesus e do Antigo Testamento, quando fala-se reino dos céus, é um poder extraordinário de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo. É o governo de Deus. Quando você pergunta para Mateus, que é o evangelista que escreveu: Mateus, quem é o reino dos céus? Ele vai dizer: Jesus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, para Mateus equivale a Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo mais ou menos assim: convertei-vos, porque eu estou no meio de vós. O reino de Deus está próximo de vós, está perto. Quem está perto? Jesus. Jesus. Então a pessoa que tem uma experiência verdadeira com Jesus, primeira coisa que acontece, ela muda de vida. Primeira coisa que acontece, ela muda de vida. Por isso que em retiro, algumas celebrações mais específicas, há o testemunho. Não sei se vocês já escutaram alguém dando um testemunho. Geralmente o testemunho, ele se resume só nisso. A pessoa vai contar quais eram as trevas que ela estava. Depois que ela encontra Jesus, ela vem para a luz. Isso é o testemunho.
Todo mundo vai falar sobre isso, cada um na sua realidade. Eu queria dar um testemunho. Pode falar. Eu bebia muito, não trabalhava direito, traía minha mulher. Aí eu fiz um retiro, encontrei com Jesus Cristo, me converti. Hoje eu não sou alcoólatra mais, eu estou lutando contra isso. Pedi perdão à minha mulher, estou investindo agora na minha família, estou trabalhando com mais seriedade. O que ele está testemunhando? Que ele teve uma mudança de vida, ele mudou de vida. Grandes santos da igreja tiveram um processo de conversão grandioso. Eles saíram de um lugar inferior para um lugar bem melhor. Entre tantos, eu vou citar um da Bíblia e um que todos conhecem. Primeiro, São Paulo. Meus irmãos, São Paulo, ele era Saulo. Quem era Saulo? Um perseguidor dos cristãos. Vamos falar coisa rasgada, era um assassino. Ele andava com uma espada, andava de cavalo, era uma autoridade. Onde tinham cristãos, entravam, quebravam as portas, prendiam as pessoas. Ele pegava a espada e matava os cristãos. Para ele era uma coisa certa. Um assassino, Saulo. A igreja temia Saulo. Indo para a cidade de Damasco, Jesus aparece para ele. Olha aí, uma luz brilhou, não é assim? A luz aí. A luz brilhou, Saulo fica cego, uma cegueira existencial, e ele vai perguntar, depois que ele cai do cavalo: mas quem está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo pergunta: que queres que eu faça? Aí Jesus fala: vai a tal lugar, entra em tal casa. Depois de 3 dias, eles rezando sobre Saulo, cai dos seus olhos como escamas de peixe, e ele volta a enxergar. Ali não é Saulo mais. Quem era? Paulo. Ele de perseguidor passou a pregador. Ele trocou a espada pela palavra. Olha aí, conversão. Ele vivia de um jeito, ele encontrou com Cristo, ele passou a viver de outro. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, né? Um devasso. Agostinho era um depravado, mas ele levava uma vida só de prazer. E a mãe dele rezando, e a mãe dele rezando, e a mãe dele clamando: eu não vou morrer sem ver a conversão do meu filho, o meu filho vai converter. Ela rezou 30 anos para Agostinho. O dia que Agostinho teve uma experiência de Deus, que ele encontrou verdadeiramente com Jesus na sua vida, ele mudou completamente. De devasso, ele passou a um pregador, foi um sacerdote, foi bispo de Hipona, e entre tantos livros que ele deixou, as Confissões de Santo Agostinho, todos nós deveríamos ler. Ele vai dizer lá: ó beleza tão antiga, tão nova, tarde te conheci, tarde te amei. Por que ele está falando que foi tarde? Porque ele estava nas trevas e ele viu a luz. Imagina, meus irmãos, se a gente nascesse cego. Claro, a gente não ia sentir falta de ver, porque a gente sente falta do que tem. Se a gente nasce cego, imagina você nascer cego e até 15 anos você viver cego. Você não sabia que existia visão, você nasceria cego. Com 15 anos, a nossa visão ela ia chegando, e depois de 1 mês a gente conseguiria ver. Eu tenho certeza, nós veríamos o mundo de olhos diferentes. Íamos valorizar mais a visão. Imagina se você nascesse sem ouvido, sem ouvir. Aí depois ia aparecer no ouvido, ele abria, você começava a escutar. Falou: meu Deus, além de ver esse tanto de cor, tem som. Imagina se você nascesse sem braço, sem perna. A sua mamãe ia cuidar de você, você não ia sentir falta porque não tinha. Aí à medida que você fosse crescendo, que o ser humano fosse crescendo, apareciam as mãozinhas, apareciam as perninhas. Não é assim com o girino? O sapinho é um girino, ele não tem nem bracinho nem perninha. À medida que ele vai vivendo,
o rabinho dele vai diminuindo, aparece, fica todo feliz. Falou, meu Deus, achei que eu ia nadar a vida toda, agora eu tenho pé. Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? A luz de Deus é assim. Quando a luz de Deus entra na sua vida, você começa a ver coisas que você não sabia que existia. Graças que você não sabia que seriam derramadas. A vida com Cristo, ela muda completamente. O seu namoro é diferente, o seu casamento é diferente, as suas amizades são diferentes. Você participa da missa de maneira diferente, porque você foi iluminado. Você não está cego mais, você vê as coisas de Deus. Interessante, meus irmãos, só dar um cutucãozinho não em vocês, para vocês lembrarem aí. Você convive com muita gente que não tem visão espiritual, e as pessoas não entendem nada que você acredita. Para ela é uma bobagem, ela não vê, não sente nada, não vê, não reza, não quer saber de nada. Ah não, eu te respeito, mas eu não tenho religião não. O que está faltando nesta pessoa? Luz. Ela não está enxergando. Então nós precisamos tomar posse desta conversão, que quando o Senhor nos pede, Ele nos dá meios para vivê-la. Repita comigo: Deus não nos pede o que não podemos dar. Deus não nos pede o que não podemos dar. Exatamente. Jesus olha para mim e para você, Ele diz, convertei-vos. Ele sabe que se a gente quiser de verdade, nós vamos nos converter. Nós vamos nos converter. E a leitura continua com Jesus andando à beira do mar. Ele fala sobre a conversão e ele sai. Ele começa a chamar os seus discípulos. Aqui ele vai chamar Pedro, André, Tiago e João. São os 4 primeiros discípulos. E não é à toa que o primeiro apóstolo é Pedro. É sobre Pedro que Jesus vai depois edificar a sua igreja. E a profecia, que a proposta é: se vocês me seguirem, eu farei de vós pescadores de homens. E nós temos que ler a Bíblia e entender a Escritura. Entender a Escritura. Talvez você já escutou a frase assim: Deus não chama capacitados, Ele capacita os escolhidos. Claro, há a capacidade que nós vamos correr atrás, mas muito na nossa vida é Deus quem faz. Ele não está falando para os discípulos: se vocês me seguirem, vocês serão pescador de homens. Não, ele não está falando isso. Ele está falando: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Quando o Senhor nos chama para algo, é Ele quem faz. Nós temos que dizer o quê? Sim, como Maria. Como Maria. Olha, você será mãe do Emanuel. Mas como que será isso? Não é você. Não é você. É o Espírito. Ele virá sobre você e Ele fará, e Ele te capacitará. Então, o que eu posso fazer é aceitar, sim, eis aqui a serva. Deus, quando nos chama e quando nós aceitamos, Ele faz. E aqui, meus irmãos, o segue-me tem a ver com conversão. Por quê? Por que o evangelho que está falando de conversão, ele vem com a questão do seguimento? Porque a vida de Pedro, André, Tiago e João mudaram completamente. Um dia eles estavam lavando rede, o outro dia eles estavam seguindo Jesus. Um dia eles estavam jogando vara para pescar, outro dia eles estavam aprendendo a pregar. Um dia eles estavam somente ali na margem do mar da Galileia, e pouco tempo Jesus vai dizer: ide por todo o mundo. Jesus amplia a nossa visão. Guarde isso. A fé, ela amplia a nossa visão. Eu já li uma pregação muito bonita do Papa Bento XVI, onde ele fala que a visão de Pedro era o horizonte do mar da Galileia. Pedro sabia de praia
e o horizonte do mar. Aquilo ali era o mundo para Pedro. Jesus vai dizer: não, isso aqui é muito pequeno. Eu tenho coisa muito maior para você. Larga essa rede, larga esse barco e vem comigo, e eu farei de você. Eu sei que você não dá conta, mas eu farei de você. Claro, Jesus é filho de Deus, é o Emanuel, mas humanamente falando, ele foi um líder fantástico. Para você identificar um líder, ele faz líderes. O verdadeiro líder, ele vai gerando líderes. Por isso que há muitas pessoas que acham que liderança é fazer tudo. Bom, deixa que eu faço. Ninguém faz, eu faço. Aí eu faço melhor. Isso não é um líder. Ele está tolhendo as pessoas. O líder, ele vai colocando as pessoas para frente. Faça, você dá conta. Vai, você dá conta. Vai, pode fazer. Você fica de olho ali, ó. Mas a pessoa, ela vai crescendo naquilo ali. Gente, Jesus, com 12 homens, mudaram a história da humanidade. Nós estamos na igreja que Jesus começou chamando um pescador rude, sem paciência, lavando uma rede. Ele falou: olha, me siga, nós vamos mudar o mundo. Eram 13, Jesus e 12. Hoje a nossa família é mais de 1 bilhão. Imagina o que é isso. E começou com 12. Quer dizer, um homem extraordinário. Só que aqui tem uma pegadinha na palavra que pode passar despercebido. Não, padre, que beleza, hein? Esse texto aí é maravilhoso. Eu fico imaginando os pescadores lá lavando a redinha, arrumando um anzol. Imagina Jesus passando, deve estar com o pezinho na água. Que cena maravilhosa, meu filho. Olha o contexto problemático. Eu vou te colocar nesse pepino agora. Pensa a sua vida hoje. Aonde você está? O que você faz? Amanhã, segunda. Nós já sabemos o que queremos fazer amanhã. E certamente, a maioria de nós faremos isso. Você já sabe a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Já tem gente com planos para fevereiro, planos para março. Com a graça de Deus vai estar certinho, mas minha agenda já está fechando em dezembro. Aí de uma hora para outra, aparece Jesus e fala assim: larga tudo isso aí e me siga. Não tem mais agenda, não tem mais barco, não tem mais pesca. Tiago e João, pode largar o seu pai, despeça e pode vir. Gente, para aqueles homens, foi uma ruptura, foi uma conversão extrema. Eles acordaram de um jeito e dormiram do outro. E a vida deles nunca foi a mesma. No tempo de seminário, o professor deu um exemplo, vou dá-lo aqui só para você me entender. Que uma experiência forte, ela arranca você de uma vida morna, uma vida medíocre, e você não consegue voltar para essa vida mais. Não tem como mais. E o exemplo que o professor deu não foi a Bíblia. Ele deu para a gente, ele fez os cortes daquele filme, não sei se vocês assistiram, eu vi um só, muito longo, mas é interessante. Eu acho que era o Senhor dos Anéis. Mas o que ele queria passar para nós não era a história. O personagem que ele estava olhando eu acho que é Frodo Bolseiro, um negócio assim. É um personagem. Ele morava numa aldeia, tudo bonitinho, umas casinhas assim de lodo, parecendo uns gnomos, negócio assim. E ele então é eleito ali numa situação um pouco inusitada, para que ele destrua o tal do anel. Não é? A missão dele é destruir o anel. Aí tem toda a saga do Senhor dos Anéis. Tem toda a saga. Quando acaba, acho que são 3 filmes, ele volta para a vila dele. O filme acabou, ele volta. Só que tem um problema. Depois que ele viveu
toda aquela aventura e que ele viu o mundo, ele perde a alegria. Ali na vila dele, já não tem assim, sabor mais. E ele tenta, aí tem a prorrogação do filme. Um dia ele está lá, tentando escrever, não vem ideia, ele na casinha dele, olhando assim, as coisas acontecerem, aí abre a porta, e ele escuta um barulho de um cajado, tum, tum. A hora que ele olha, quem era? Era um tal de um mago lá, como que chama? Quem? Gandalf, isso. Aí na hora vai fazer aqui, ó, aí acabou aquela série, vai começar outra, ou seja, ele voltou à vida. Gente, eu tenho certeza, voltando ao Evangelho, depois que esses 12 homens viveram, ou que viveram com Jesus, você acha que eles voltariam para lavar a rede? Você acha que depois que Pedro viu o que viu, ouviu o que viu, ele voltaria para a vida antiga? Até tentou no domingo pascal, mas Jesus apareceu e disse: não, está confirmado, você será pescador de homens. Gente, o que eu estou passando para vocês é que nós precisamos buscar esta experiência com Jesus Cristo. Uma vez que você consegue saborear o Senhor, passar por esta conversão, você verá que renúncia rima com conversão. Tem que deixar certas coisas. Aqui diz, Simão, vou ler só um pedacinho aqui. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam trabalhando. Jesus não chama gente à toa para trabalhar para ele. Gente que não gosta de trabalhar, gente preguiçosa, esses vão continuar lá. Jesus olha quem está ali quem gosta do batente, porque se trabalha bem para o mundo, vai trabalhar bem para ele. Os 2 estavam trabalhando, e Jesus disse: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes, o barco, e o seguiram. Eu fico imaginando Jesus andando na frente e Pedro e André andando atrás. Talvez André, que é mais jovem, falava assim, ó: como nós vamos largar isso aqui? A nossa vida é isso aqui. Quem é esse cara aí? Vem e segue-me. A gente vai largar tudo e seguir? Quer dizer, é uma ruptura. É uma ruptura. E eles andando, aí um dos 2, quem pergunta? Eu falei, eu não. Pergunta você. Eu falei, eu não. A gente já está seguindo, como que nós vamos voltar agora? Aí andando mais, Jesus vê Tiago e João, que são irmãos também. Olha, meus irmãos, preste atenção nisso. Os 4 primeiros que foram chamados eram irmãos. Jesus valoriza uma família que crê. Família unida agrada ao Senhor. Pedro trabalhava com seu irmão André, Tiago trabalhava com seu irmão João, e Jesus vai chamando os irmãos. E aqui vai dizer que eles imediatamente deixaram a barca, deixaram o pai e seguiram Jesus. O que o Evangelho está cutucando no nosso coração? O que nós precisamos deixar para seguir Jesus. O que nós precisamos abrir mão para seguir Jesus. Isso é conversão. Isso é conversão. E aqui, meus irmãos, permita-me finalizar esta nossa reflexão colocando para todos nós, e para você que está em casa, somos milhares, uma problemática do nosso tempo atual. E você tem que estar bem formado nisso aqui, que você vai se deparar com isso muito. Muitos já estão deparando, se ainda não, já vai começar. Um dos grandes problemas que a igreja enfrenta são as pessoas que querem seguir Jesus, mas que não querem mudar de vida. Elas querem seguir Jesus, mas querem continuar pescando.
querem continuar morando com o pai. E Jesus diz: olha, larga tudo e me siga. As pessoas querem seguir Jesus, mas não querem mudar de vida, não querem renunciar a nada, não querem deixar nada. Qual é a frase de Jesus para nós deste domingo? Você precisa de conversão. Ele está olhando para mim e está dizendo: Padre Christian, você precisa de conversão. Você precisa mudar de vida. Você precisa abandonar certas coisas, renunciar certas coisas, deixar certas coisas. Qual é a frase do diabo? Não. Você não precisa de conversão. Você não precisa renunciar a nada. Você precisa de ser aceito. Você precisa de ser amado. Você precisa de inclusão. Qual que é o perigo da igreja nos tempos modernos? Trocaram o discurso de conversão por um discurso de aceitação, inclusão. Já não se prega mais mudança de vida. Tem gente, aqui não vou falar nome não, mas que tem até um catecismo aprovando tudo que é tipo de pecado. Não é pecado mais. Não estou falando da nossa região, graças a Deus. Isso acontece só lá no Japão, na igreja do Japão. Mas tem gente que rebola para encontrar um bom confessor. Porque nada é pecado mais. Não, você está que isso? Você está confessando isso ainda? Mas isso é pecadão. E pecado, meu filho, mas cabeludo, que falaram para a pessoa que não era pecado. Eu já caí da cadeira no confessionário, quase, muitas vezes, a pessoa falou: tá, isso. Eu falei: o quê? Não. Para ficar tranquilo, padre, isso eu confesso, isso aí já tem uns 3 anos, o padre falou que é normal. Por que isso acontece? Porque eles abriram mão da conversão para a inclusão. O importante não é a pessoa mudar de vida, é ela vir. O importante não é ela renunciar a certas coisas. Não, nós vamos adaptar a palavra a ela. Nós vamos adaptar o discurso a ele. Nós vamos adaptar a igreja ao pecador. Não é o pecador procurando ser santo, é adaptar o pecado numa vida de pseudo-santidade. Eu não preciso mudar, eu não preciso deixar. Pedro, André, Tiago e João precisaram deixar. Hoje ninguém quer deixar nada. Quanto mais o coração de alguém, guarde isso. Quem fala isso é o cardeal Sará. Quanto mais o coração de alguém está cheio do amor de Deus, quanto mais você traz um espírito adorador, quanto mais você vigia em oração, mais será a sua necessidade de conversão. Você começa a ser iluminado e você começa a enxergar. Desculpe, meus irmãos, desculpe. Nós estamos vivendo numa sociedade de cegos espirituais. Eles só enxergam os prazeres do mundo, eles não enxergam as promessas de Deus. Para muita gente, Bíblia é bobagem, igreja já era, missa desnecessário, Jesus, daqui a pouco, fora. Não sei se vocês viram, essa semana, vou colocar no meu Instagram, nos Estados Unidos, um cristão entrou no shopping, com uma camisa, você viu, com uma camisa verde, escrito em inglês: Jesus Cristo é o Senhor. E atrás escrito: Ele é o único caminho que salva. O segurança falou: olha, ou você troca a camisa, nós vamos te tirar. Essa sua camisa é agressiva. Ela está agredindo as pessoas. Acorda, acorda! Para quem vive na mentira,
a verdade não rima com conversão, a verdade se torna agressão. Para quem vive uma mentira, a verdade incomoda. Paulo, numa das suas pregações, ele saiu corrido. Eles tiraram Paulo rápido, que eles queriam matar Paulo. Ao invés das pessoas escutarem, olha, Paulo está chamando a conversão, Paulo está chamando a... Não, vamos calar, vamos matar o cara. Vocês conhecem a história de Herodíades, né? Assim de Herodíades hoje, ó. Dentro da igreja, ó. Deixa eu fazer mais um pouquinho. O que é a tal da Herodíades? Herodíades era mulher do marido, do irmão de Herodes. Ela casou com o irmão do cara. Ela queria poder. Pensa que era uma piriguete. Ela larga o irmão e vai dormir com Herodes. E Herodes gostou. Aí os dois estavam sapecando iaiá legal. Será que você me entende? Quem é que aparece para estragar o negócio? Quem que aparece? João, o Batista, que não pregava para agradar, que não pregava para incluir, que não pregava para aceitar, ele pregava para converter. Aí ele disse: Herodes! Quando Herodes passava na biga, aí Herodes parava. Herodes gostava muito de João, ele ficava confuso, mas ele gostava de João. Ele via em João um homem de Deus. Aí Herodes abria a cortininha, fala: não é lícito você estar com esta mulher. Ela é esposa do teu irmão. Você está em pecado grave. E João ficava no Jordão e Herodes ia para o palácio, ficava com a cabeça ruim. Aí aquela noite Herodíades vinha: e aí, amor? Falou: não, essa noite eu não quero não, fica aí no seu canto, deixa eu pensar na minha vida. Ela ficava com ódio, falou: isso é aquele profeta, aquele João Batista. O que Herodíades tinha que fazer? O que ela precisava fazer? O que ela precisava fazer? Renunciar ao pecado, mudar de vida, se converter e pegar rumo. Não, eu não quero me converter, eu não quero mudar de vida, eu não quero deixar, eu não quero renunciar. Então o caminho não é conversão, o caminho é execução. Então eu vou ter que calar quem está falando a verdade. Eu vou ter que calar quem está falando a verdade. E isso há 2000 anos atrás. Hoje o pessoal é mais... eles agem com mais disfarce, né? Hoje não vai falar assim: corta a cabeça de quem está falando. Não. Hoje fala assim: quem que está falando aí? Cancela o Instagram deles, cancela o Twitter deles, cancela o YouTube. Ou não estamos assim? Ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Esse é o problema. Todo mundo quer mudança, mas pergunta: quem é que quer mudar? Herodíades fez o que fez, até que cortou a cabeça de João Batista, deletou todos os perfis de uma vez só. Jesus, para Galiléia, falou: eu vou ficar por aqui, daqui a pouco sou eu, deixa eu fazer o que o Pai me pediu. Ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Nós estamos vivendo, meus irmãos, este processo. E eu não estou falando aqui para deixar claro apenas, claro que enquadra aí, mas questões políticas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de questões espirituais, questões que tocam a nossa vida de seguimento a Jesus. Quantas pessoas vão à igreja, quantas pessoas estão até procurando o sacramento, mas que elas não buscam conversão. Eu lembro, quando eu era seminarista, quando eu estudei em Mariana, aqueles rebanhões, encontros de final de semana,
E o povo rezava, viu? Passava a madrugada adorando o Santíssimo, começava 10 horas da noite, a hora que você estava lá cantando, o sol estava nascendo. À noite o pessoal rezando, e o pessoal no ônibus, a juventude com terço na mão, e o pessoal andando na rua com camisa religiosa. Foi uma época de reavivamento espiritual na igreja, que veio muito pela renovação carismática. Eu lembro aqui em Divinópolis, os rebanhões de carnaval, o pessoal me buscava lá em Cajuru, me trazia para cá. Eu nunca vi tanta gente. O que nós estamos vivendo hoje? Uma igreja morna, pessoas mornas. Claro, não são todas não. Aqui não tem muita gente quente. Nós fazemos aqui de vez em quando as 1000 misericórdias. O santuário enche, o pessoal vira a noite rezando. Mas você pega a proporção de gente que está buscando e de gente que não busca mais, a cada censo, os não católicos, os não cristãos, os ateus, agnósticos, satanistas estão crescendo. A cada censo, a descrença está crescendo. Por quê? Porque não buscam conversão, buscam adaptação. E se eu vou num lugar que não vai adaptar a palavra a mim, eu não vou mais, vou procurar um outro lugar que fale o que eu queira escutar. Porque o que eu não quero é converter. Fora isso, está valendo. Muitas pessoas já não rezam mais, já não leem a Bíblia mais, já não adoram o Santíssimo Sacramento mais, vai esfriando. A luz, ela vai se apagando. Está na Bíblia? Não apagueis o Espírito. Ele pode ser apagado? A nossa fé, ela pode ser apagada? Nós temos que alimentar a nossa fé. E permita-me, meus irmãos, sem precisar explicar, porque o texto é muito claro. Você em casa, marque na sua Bíblia, 2 Timóteo 3 e 4. Eu vou ler apenas alguns versículos, eu não vou nem explicar. Você verá aqui o retrato do mundo de hoje. Numa das entrevistas que eu dei no final do ano, alguém me perguntava assim: padre, como que o senhor descreve o mundo de hoje? Eu falei, 2 Timóteo 3 e 4. Como assim? Eu falei, leia lá. Claro, é como se fosse escrito agora. Olha o que está escrito aqui. Não vou comentar não, só vou ler para você ver que é radiografia dos nossos tempos. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes com os pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixão, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade e não buscam a conversão, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi daqueles dois. Prega a palavra, insiste,
oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, a verdade, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e ficarão escutando fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho e consagra-te em teu ministério. Meus irmãos, não tem coisa mais clara do que isso, não. Mais claro do que isso, eu não consigo partilhar com vocês. Está claro que nós estamos vivendo pessoas que afastaram da verdade, arrumaram mestres para si, falam o que eles querem ouvir, já não pregam mais a conversão, é sempre a inclusão, a aceitação. E escute bem, e se você não entra na turba, e se você não entra, eles vão falar, esse aí tem fobia, aí tem que ter fobia, uma atrás da outra. Por quê? Porque você está num processo de conversão, e o mundo quer um processo de aceitação. Aceitação. Ô padre, mas Deus não ama as pessoas? Claro. E é porque Deus nos ama que Ele quer que nós nos convertamos. Se você quer ver um pai ou uma mãe que ama o filho, veja o pai e a mãe que corrige o filho, que orienta o filho, que direciona o filho, que ensina o filho, que molda o filho. Na hora da correção, chora, dá birra, não quer, mas lá na frente, é vitória. Você quer ver pais que não amam os filhos? Deixa o filho fazer o que ele quer, desde pequenininho, deixa ele livre. Espera ele entrar na adolescência, para você ver o que vai acontecer. Ou seja, Deus nos ama? Ama. E porque Deus nos ama, Ele não aceita o pecado. Ô pai, você me ama? Claro, filho. Mamãe, você me ama? Claro. Eu vou dormir sem tomar banho. Eu vou dormir com pés sujos de barro. Eu vou dormir sem escovar dente. Não. Então você não me ama. Não. É porque eu te amo que eu vou te dar um banho. É porque eu te amo que eu vou escovar seu dente. É porque eu te amo que eu vou ensinar o certo. Você não vai fazer o errado, não. Isso que tem que cair na cabeça dos pais e na nossa. Porque Deus nos ama, Ele quer que nós nos convertamos. Se Deus não nos amasse, Ele não diria, não coma dessa árvore. Ele falaria como a serpente, vai que é tua, pode comer à vontade. E as pessoas gostam desse discurso. Há muitos católicos que gostam desse discurso. Pode tudo, aceitação de tudo, tudo é normal, tudo vale, vamos que é nosso. As pessoas gostam de ouvir isso, porque elas não são incomodadas com a verdade. Elas não querem conversão, elas querem adaptação. No lugar de pregar a conversão, mudança, abandono do pecado, prega-se a aceitação. Uma imagem bonita que o cardeal Sará disse sobre o sal, muito bonito. Vós sois sal da terra. Então você chega uma colher de sal, só para você me entender. Abre a boca aí. Oh, tá louco, tá louco. Sal. O mundo de hoje ninguém suporta mais o sal. O que muitos pregadores têm feito? Pega a colher de sal, chega num lago, faz com o sal assim no lago, pega aquela água e oferece como evangelho. Nem gosto de sal tem mais, sumiu, diluiu.
As pessoas estão diluindo o evangelho. Entendem isso? O evangelho já não é mais exigente. Aquele cristianismo difícil, ó padre, ser santo não é fácil, viu? Ir para o céu não é mole. Ser cristão não é fácil. Ser católico é exigente. Ai, hoje está uma farra. Nada mais fácil que seguir Jesus. Paz e amor. Nada mais simples que ir para o céu. Teve reforma no céu. Alargar a porta? Não, destruir a porta. Liberou geral. Na cabecinha de muitos é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Um discurso que não muda as pessoas. Conversão. Mas um discurso que muda a palavra de Deus. Adaptação. E por último, quem é bom de justificativa é ruim de conversão. Hoje é muito raro uma pessoa falar assim: olha, eu estou errado. Não. Ele vai arrumar uma desculpa, um culpado ou uma história para falar: eu não estou errado. É por causa disso. É por causa dele. Eu não sei se a pessoa ficou nervosa. Eu não sei se ela volta. E não sei se ela vai no bispo também não. Já tem um tempo isso. Fui atender a confissão de uma pessoa. Eu tive que ser firme. Não grosso, mas firme. Falei: olha, não justifique pecado, viu? Todo pecado que você está me confessando, você está com uma historinha aí. Não me justifique pecado. Ai, padre, sei o quê? Falei: confesso direito. E segundo, para de rir. Você está confessando rindo? A gente confessa chorando, com vergonha. Não é rindo, não. Ó, padre, acho que essa pessoa não vai confessar com o senhor nunca mais. Deus te ouça. Deus te ouça. Não quer conversão. O que quer? Adaptação. O que quer? Inclusão. Mas não quer conversão. Para quem é bom de justificativa, é ruim de conversão. A pessoa que fica justificando demais, ela não quer se converter. Meus irmãos, este contexto problemático que estamos vivendo. Mas onde está a nossa esperança? A nossa esperança está que quando nós seguimos o Senhor, quando nós renunciamos a algo, deixamos algo, nos convertemos, Ele olha para mim e para você e vai falar: agora sim, eu farei de você. Eu farei de você. Você largou tanta coisa, você renunciou tanta coisa, você abriu mão de tanta coisa, eu farei de você. Aqueles homens, pescadores de homens, de nós, sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Meus irmãos, não vamos desistir. Não vamos abrir mão da verdade. Não vamos abrir mão desta intimidade com Jesus Cristo. Porque um dia tudo terá valido a pena. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos no Senhor que nos prometeu: tudo aqui é passageiro. Por mais que nós vivamos, se vive pouco. Raniero Cantalamessa vai dizer: o dia que você estiver na glória, com uma túnica branca, alvejada no sangue do Cordeiro, com uma palma nas mãos de vitória, e você estiver vendo o Cordeiro que tira o pecado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Jesus olhando no fundo dos seus olhos, Ele diz para você assim: vinde, bendito dos meus pais, benditos do meu Pai. Porque tudo que foi preparado para você nos dos séculos, agora será te entregue. Você terminou a sua carreira, você combateu o bom combate e você guardou a fé. Ô meu filho, naquela hora, tudo passou, tudo valeu a pena. Veja a mulher grávida para dar à luz de parto natural. Hoje é sala humanizado.
É uma dor. Eu não acompanhei não, mas quem já teve me contou que o negócio não é fácil não. O marido fica até desesperado. Ai meu bem, ai, eu não dou conta. Ai, eu vou morrer. Eu não quero mais humanizado. Não, agora já está indo. Vai que está indo, empurra. Ai, nossa senhora, vou morrer. É um auê. Hora que nasce aquela criança, aí pega o neném e põe do lado da mamãe. Hora que a mãe faz assim, ó, valeu a pena. Como o senhor sabe disso, padre? Se o negócio não fosse assim, meu filho, as nossas mães antigas, que não tinham cesárea, teriam um filho só. Eu passar tudo isso de novo, era ó, família com 13, 15, por quê? A dor ela vem na hora, mas a recompensa é muito